Olá, meus nobres amigos, inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais um Spook Murder Houses. E realmente eu não tenho onde colocar esse tipo de temática, porque novamente é mais um assunto complicado. Geralmente a gente brinca, a gente tenta levar a espiritualidade um pouco mais na brincadeira. Eu vou até tirar o meu relógio. Tá? Tirei todos os meus pertences aqui, porque a gente vai fazer o Spook Murder House junto com o Testando Demo. Geralmente eu tento separar essas coisas, mas eu acho que é factível a gente poder fazer um estudo mais aprofundado dentro daquilo que eu sempre falo para vocês, que é a anatomia esotérica ou anatomia espiritual das pessoas. Recentemente veio a público o julgamento do caso Miguel. O caso Miguel abalou a sociedade há uns 2, 3 anos atrás, quando veio a público esse tipo de notícia, e que foi realmente algo inimaginável. E eu não sei como as autoridades foram tão profissionais em lidar com esse tipo de coisa, porque eu assisti o depoimento das duas mulheres envolvidas, no caso a mãe e a namorada. Eu vi o depoimento do delegado, que foi elogiado pelos promotores ali, pelos agentes que estavam fazendo o julgamento, pelo profissionalismo, pelo guts, pela sensibilidade sobre o caso. Mas teve muitos agentes que ficaram impressionados com a frieza, com a praticidade, com a história toda. Para quem não sabe, o caso Miguel é um caso de uma bela criança que acabou falecendo pelos maus tratos de uma... não é mãe, é de um ser monstruoso que colocou essa criança no mundo. Tá? Mãe não faz isso, claramente, isso daí não é mãe, isso daí é um monstro. Palavras da própria mãe dele, que não é mãe, mas ela mesma veio ao público se denominar um monstro, e eu acho que foi a única parte do julgamento em que ela foi sincera e honesta. Foi a única, quando ela falou que ela era um monstro. O julgamento, quando tratamos a parte da mãe, foi ridículo, foi pífio, foi medíocre, foi deplorável, porque ela não foi questionada pelos agentes, né? Ela foi questionada pelo juiz. Ela simplesmente respondeu às perguntas do advogado dela, que se virou com o que pôde. O advogado, né, no caso uma advogada, uma excelente profissional, mas que sabia que a cliente dela não ia escapar de uma condenação, mas simplesmente tentou amenizar a pena a ser cumprida, fazendo cabo de guerra entre as duas. Quem foi culpada com o quê, quem realmente era ou não a envolvida, e virou um cabo de guerra. Claramente a mãe dessa criança, que é um monstro, não convenceu ninguém. Mas a namorada, sim, o julgamento da namorada, a forma como ela falou e tudo mais foi extremamente convincente. Foi uma pessoa que realmente ela avisou o delegado dizendo que quem matou a criança, né, foi a própria mãe, porque tinham avisado só que a criança sumiu. E a menina cansou, falou, não, a criança não sumiu, ela matou a criança, tá? Ela cansou de tanta idiotice vinda da namorada dela e expôs todo o caso de uma vez só, deixando bem claro para o delegado tudo o que aconteceu. Mas são duas meninas, uma chamada Yasmin, que é a mãe, e a Bruna, que seriam então a namorada, tá? Elas foram condenadas por tortura, homicídio e ocultação de cadáver do Miguel dos Santos Rodrigues, de 7 anos, tá? A sentença foi lida no dia 5 agora do mês de abril de 2024, tá? Após 2 dias de julgamento realizado numa cidade lá no Rio Grande do Sul, que seria no Tramandaí, e o crime aconteceu em 2021 numa pequena cidade chamada Imbé. Tanto que o próprio delegado e os agentes ficaram com muito medo, porque claramente as pessoas de Imbé não são idiotas e perceberam que a mãe tinha matado a criança e queriam linchá-la e matá-la publicamente. O delegado, então, obviamente, recolhe ela e, né, para evitar o linchamento, evitar a morte, para que ela pudesse ter um julgamento.
Em alguns lugares do mundo, não. Eles iriam fazer justiça dizendo, tu matou o filho? Então vem cá, vamos conversar, tá? A mãe do Miguel, que foi a Yasmin, então ela foi condenada a 57 anos e mais alguns trocadinhos, tá? A Bruna foi condenada a 51. Claro, eu dei uma olhada nos comentários desse caso, os comentários foram bem complicados, dizendo, dá 15 minutos elas estão soltas, né? Bom, dependendo do judiciário e de todo como for, os bons comportamentos e tudo mais, e vão sair no Dia das Mães, com certeza. O Dia das Crianças também devem sair, no Natal também devem sair e tal. É capaz que pegue metade da pena, 1/3 da pena. É uma pena, literalmente, esse tipo de coisa, porque você escuta a Bruna falando. Eu recomendo que vocês não escutem o depoimento, é sério mesmo, não escutem, porque o que a Bruna fala é algo que a gente só vê em filmes de terror. O que a Bruna fala só vê em filmes de terror, tá? A ação da mãe, a negligência da mãe, a forma de como ela não se importava com a criança, os maus tratos vistos, as agressões, o terror psicológico, a ausência de alimento, a criança, ela se rende. Ela não tem forças para lutar. Chamou a mãe no último regozijo de vida e acabou falecendo, tá? A Bruna identifica o corpo, a Yasmin não estava presente no momento. E quando a Yasmin entra, a Bruna está em choque porque ninguém imaginou que a criança realmente morreria. E a criança, então, ela morre, ela se rende, tá? Ela aceita a morte. A própria Bruna fala que a criança, o Miguel, ele não tem condições de lutar e de enfrentar uma situação como essa. A criança, ela já não mais chorava, não gritava, já não sabia o que fazer, simplesmente, então, guardava suas forças para tentar sobreviver mais um dia. E acabou falecendo na mão de um monstro. Não tenho o que dizer sobre esta mulher. Em países, novamente, que a justiça fosse feita de maneira correta, essa moça estava morta. Nos Estados Unidos, ela teria pego ou prisão perpétua, ou cadeira elétrica, ou injeção letal. Vocês podem ter certeza, de acordo com o que a Bruna falou, os Estados Unidos não iriam perdoar de jeito nenhum. Ela iria para o corredor da morte, iria aguentar lá a tortura psicológica até o momento em que ela morreria. Tá? No Brasil, Terra Brasilis, infelizmente, ela deve sair com 1/3 da pena cumprida. Bom, o corpo do Miguel, ele foi arremessado dentro do rio, ele foi colocado dentro de uma mala e arremessado dentro do rio. E claramente, né, no dia seguinte, Yasmin estava lá limpando a casa, cuidando da casa, enquanto a Bruna estava em choque, dizendo: você matou o seu filho, você não vai fazer nada. Tipo, vamos no supermercado comprar comida, né? Vamos viver bem, vamos, né? A Yasmin era uma garota de programa, ela tinha uma renda clandestina, não alegada para a Bruna. Ela era uma mulher promíscua, então ela vivia recebendo dinheiro de um cara que trocava por sexo e se mantinha então com os auxílios de desemprego visto pelo governo, tá? Então, o Ministério Público pediu pelas condenações, o promotor André Luiz Tarouco Pinto explicou aos jurados do que são acusadas: tortura na modalidade castigo, homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver, tá? Claramente, a matéria diz uma coisa que aconteceu acusações mútuas. Yasmin acusou a Bruna, então, de ser bipolar, esquizofrênica, que tinha vozes, que ela criava personagens, que ela tinha delírios. A Bruna acusou a Yasmin de ser, então, um demônio incorporado, que ela recebia lá o demônio, que ela mudava a voz, que ela virava uma criatura possuída, que atacava com faca. E, curiosamente, né, assim, tem mentiras nessa história? Claro que tem. Mas a própria promotoria viu o tamanho da Bruna e falou: querida, olha o teu tamanho, você é uma mulher grande, como é que você se deixou levar
pela Yasmin, que não é tão grande quanto você. Aí ela falou, não, mas Yasmin sempre tinha uma faca na mão, sempre tinha uma forma mais agressiva. Então, assim, claramente as duas, elas estavam se degladiando para ver quem iria pegar a pena maior e quem iria pegar a pena menor, né? Então, a Bruna, pela sinceridade, pegou uma pena menor, mas que, novamente, não vai fazer diferença no final da história. Então, o Ministério Público apresentou um caderno onde a Yasmin obrigava, então, o Miguel, que é o filho dela, a escrever frases autodestrutivas. Eu não presto, eu sou ruim, não mereço a mãe que eu tenho, entre outras, tá? O próprio promotor, ele recupera, então, o celular e demonstra, então, todos os diálogos, demonstra a forma como cada uma se tratava, algumas maneiras entre elas de se falar e tal. Então, as duas tinham sim uma intenção bem ruim para com o Miguel. A mãe era mais agressiva, mas a Bruna fazia o terror psicológico de acordo com o próprio depoimento dela. Tá? A advogada que então sustentou ali a narrativa da Yasmin, qual não agiu com a intenção de matar o filho, ela fez o suficiente, ela tentou realmente mostrar de uma maneira talentosa. Eu sei porque eu vi o depoimento, eu acho que essa advogada tentou realmente criar um enredo muito inteligente de filme, mas que infelizmente não convenceu as habilidades do juiz, nem da promotoria, nem do Ministério Público, porque era um caso em que as pessoas já conheciam esse modelo, esse modo operandi, né? Então, assim, é um caso que, por mais que se troque os personagens, o Brasil já conhece essas histórias, tá? Então eles tentaram reduzir a pena da Yasmin. Logo depois a Bruna então inicia sua defesa. O advogado, o Slay, também pediu a condenação de sua cliente, mas só pelos crimes de tortura e ocultação de cadáver. Como eu falei, as duas estavam condenadas, as duas já estavam ali presas. A única questão era a corrida maluca para ver quem iria chegar na frente em termos de acumulação de anos. As duas ali pegaram mais de 50 anos, então não fez diferença nenhuma, era uma total perda de tempo. É mais fácil jogar as duas no xilindró e jogar chave fora, tá? Então nós temos as duas figuras e eu vou mostrar algumas passagens. Infelizmente eu não posso trazer do G1, porque o G1 é expert em dar strike nos canais, mas eu vou trazer de uma plataforma que realmente ela é neutra, e tem que ser neutra porque advém do próprio judiciário, tá? E a Yasmin, o único momento em que realmente me convenceu dentro da narrativa dela foi quando ela se autodenominou um monstro, e que aí todo mundo parou para olhar. Porque os próprios jurados atrás, a galera que estava vendo e tudo mais, estava nem aí, porque sabia que era uma narrativa falsa. E aí quando ela olha e fala, eu sou um monstro, cai a ficha dela, e ela começa a chorar, porque ela percebe realmente o que ela fez. Naquele momento é Yasmin, naquele momento é a realidade dela. O resto do discurso é uma narrativa, uma história contada. Então ela fala, eu sou um monstro, na verdade eu sou muito mais que um monstro. Porque se eu estou aqui hoje é porque eu errei pra caramba, e eu vi ela falando isso. Se eu tô aqui, todo mundo aqui é porque eu sou péssima, eu fui uma péssima como mãe, como ser humano, mas eu jamais imaginei que eu pudesse fazer isso. E você fez, cara, você matou uma criança linda, uma criança que, puta, merecia um mundo, uma criança que merecia ser feliz, uma criança que merecia realmente ter o direito da existência dela. É inacreditável, sabe, a monstruosidade do ser humano, e cada dia que eu trabalho essa playlist do Spook Murder Houses, eu realmente me convenço cada vez mais como o ser humano tá doentio. A Bruna, ela confessa a tortura psicológica logo no começo, tá? E depois ela fala que ela ajudou na ocultação do cadáver, claro, porque eles prepararam a mala, colocaram o corpinho da criança e jogaram, tal. Ela estava do lado. E uma coisa que, obviamente, a própria promotora, que era um espetáculo também dentro da maneira como lidou com tudo, porque tinha que ser muito frio, né? Mulheres escutando um negócio desse, puta, eu não sei como não levantaram e esfolaram vivas duas, né? Mas o profissionalismo delas me surpreendeu,
E ela mesmo, né, ficou surpresa, falando, cara, por que você não impediu isso? Por que você teve a chance de parar tudo? Você teve a chance de fugir, de correr, de pegar o telefone, chamar a polícia, de fazer alguma coisa. E você não fez, Bruna. Sabe? Você viu aquele maus trato, os caras tomam uma iniciativa, cai fora, faça algo. Mas ela disse que ela não tinha forças para lidar com a Yasmin. Tá? Então ela assume logo no começo a ocultação do cadáver e assume também a tortura psicológica. A Yasmin, a narrativa dela foi extremamente honesta e extremamente verdadeira. Dentro dos aspectos, pelo menos acho que mais 50% da narrativa dela foi muito convincente, porque ela não negou nenhuma pergunta, ela respondeu todas as perguntas de todos os agentes ali dos órgãos públicos que estavam presentes. Ela não hesitou em nenhum momento, ela foi extremamente assertiva dentro do discurso para entregar quem foi a Yasmin real, não aquela que foi apresentada na frente das pessoas pela câmera, mas por detrás das câmeras. Então isso convenceu muitas pessoas dizendo, ok, as duas são culpadas, mas porra, Yasmin foi um monstro mesmo, tá? Aí tinha os policiais militares que atenderam a ocorrência, o delegado que investigou o crime e as proprietárias dos imóveis onde as acusadas moraram. O delegado, o microfone dele estava muito ruim, era muito difícil escutar o delegado, tá? A voz do delegado era muito baixa, mas o delegado também recebeu ali um certo agradecimento das pessoas, pois ele foi muito hábil em juntar todas as peças do quebra-cabeça e sair da narrativa da Yasmin, dizendo que o filho tinha sumido, para uma narrativa da Bruna do que realmente aconteceu. Por mais que ele tivesse dado uma canja, vamos dizer assim, de não levá-las imediatamente para a prisão, até ele falou, eu não sou imediatista, as duas estavam lá, se apresentaram por livre e espontânea vontade, a situação já estava sobre a minha mesa e não tinham como fugir, não iam fugir, tá? Então o delegado ele constrói a narrativa com calma para que realmente todas ali arquem com suas responsabilidades de uma maneira assertiva, tá? Então, novamente, o crime aconteceu em 2021 na cidade de Imbé, o corpo do menino de 7 ou 8 anos nunca foi encontrado, né? Yasmin dos Santos Rodrigues e Bruna Natiele Porto da Rosa foram condenadas por tortura, homicídio e ocultação de cadáver do Miguel dos Santos Rodrigues. Ele foi morto pela mãe e pela madrasta na madrugada de 29 de julho de 2021 em Imbé, após ser torturado. E ele foi torturado de uma maneira absurda, tá? Bom, essa plataforma é interessante porque ela é jurídica. Então a gente vai ver sobre a ótica jurídica o que acontece, tá? Essa é a Bruna. E é claro, né, eu vou assistir numa velocidade um pouquinho acima, porque 2 horas de depoimento assim é meio pesado. Eu vou ligar o outro microfone, só um minutinho. Feito, tá? A gente vai fazer o testando demo. Tô de pijama, mas não... não parece pijama, mas é um pijama. Então vamos lá. Qual que é a proposta aqui? A gente vai analisar a energia da Bruna e da Yasmin, tá? Eu tenho essa câmera aqui na minha frente e tenho essa câmera aqui. Tá tudo fechado aqui. Eu vou morrer de calor, vou transpirar, então se o tio Spook começar a transpirar e escorrer, cara, porque aqui tá quente pra cacete, tá? Veja, esse quarto é quente pela própria natureza das máquinas que eu tenho aqui, pelos equipamentos, por ele ter um sistema de abafamento, né, no qual ele gera calor, ele absorve o calor. A janela anti-ruído está fechada, temos 5 camadas de vidro, mais o vidro da própria janela e o alumínio, né? A janela de alumínio lá fora. A porta aqui está fechada. A minha casa está fechada e eu estou sozinho, ok? Não tem ninguém. Hoje é segunda-feira para terça-feira. Tentei gravar isso no final de semana, mas eu não consegui. Por quê? Porque teve uma festa aqui na comunidade. Era para ter gravado de domingo esse vídeo, mas infelizmente teve uma festa, um baile funk aconteceu aqui. Até deu polícia, deu ali um rebuliço na comunidade,
mas eu não consegui, porque a festa rolou até as 3:30 da madrugada, tá? Hoje não tem festa, infelizmente, depois da corsa da polícia, né? Quem sabe a gente consiga ter um pouco de paz, né? Eu falo pelo bairro. Então a gente vai fazer essa análise. Mas tio Spook, o que a gente vai fazer? Vai chamar o Miguel? Não, eu não vou chamar o Miguel, tá? O Miguel ele vai ser encaminhado, ele vai ser levado para uma nova consciência, ele vai ser colocado numa vida onde ele vai encontrar pais amáveis e principalmente ele vai ter muita riqueza. Eu faço questão para que a consciência dele seja levada para uma família rica, para que ele consiga ter tudo aquilo que esse monstro não deu a essa criança que merecia realmente o mundo. Merecia ser feliz, merecia ter muitas coisas legais, merecia ter uma vida. Ela cerceou o direito de um ser a existir, o que realmente estremece o céu budista, né? Eu acredito que muitos lamas, muitos mestres budistas estão chorando nesse exato momento devido a essa atrocidade contra um ser que merecia existir. Então eu faço questão de encaminhar o Miguel para uma nova reencarnação, para que ele seja feliz e que ele obtenha tudo o que ele precisa em vida. O que a gente vai fazer agora é atrair as energias desses monstros, a anatomia desses monstros. Eu vou atrair as energias da Yasmin, eu vou atrair as energias da Bruna. Todos os seres, todos os pensamentos, todas as formas, todas as criaturas que estão atrás desses seres, dessas pessoas, que então elas mesmas se colocam como seres desprezíveis à humanidade. E eu vou trazer essas energias para a gente saber o que nós nos deparamos com pessoas, com energias de pessoas tão ruins assim. Você consegue fazer isso, tio Spook? Eu faço com qualquer indivíduo vivo no planeta. A gente consegue atrair as energias que estão sobre essas pessoas e fazer com que elas venham para cá. São 1:30 da manhã, as duas estão na cadeia. Então elas devem estar dormindo, não deveriam, mas elas estão dormindo, então fica até mais fácil para a gente poder trabalhar essas energias, tá? Esse aqui é o julgamento, o interrogatório da Bruna, tá? Essa é a Bruna. Perguntas da defesa, está correto, Yasmin. Primeiro, para contextualizar, depois eu vou passar a palavra para as partes. O que a senhora tem a ver com a morte do Miguel? A senhora quer que comece do início ou só responda a pergunta? Pergunta direta. O que a senhora tem a ver com a morte, tortura e ocultação do cadáver dele? Eu tenho a ver com a tortura e a ocultação. A morte não. Realmente, ela não matou, ela não deu o golpe final. Mas veja, se você está envolto à tortura e você leva uma pessoa ao extremo do desgaste emocional e mental e ela sucumbe no final, você também, né, está envolvida. Mas quem sou eu para fazer esse juízo de valor, sendo que nós temos pessoas qualificadas para isso? Eu não vou fazer o juízo de valor. Mas, novamente, ninguém vai julgar a orientação sexual da Bruna, não é um aspecto. Por quê? Porque, infelizmente, tem pessoas que vão falar, ela matou porque ela é, né? Aí usam os adjetivos referentes à orientação sexual dela de uma maneira a escarnecer. A orientação sexual dela não tem nada a ver com a morte ou com a índole de uma pessoa que faria algo deste tipo. Conheço casais que têm relações homoafetivas, que são excepcionais pais, são excepcionais mães, que dão mais valor aos filhos do que casais héteros que estão aí no mundo transando simplesmente para botar filhos por causa de um relógio biológico, tá? Eu conheço mulheres que botaram filhos no mundo só por questões da própria biologia e conheceram um cara, em 2 meses já estavam grávidas do cara, tá? Infelizmente. Então, assim, a gente não vai fazer uma análise sobre a assexualidade dela, porque sexualidade não tem nada a ver com crime, mas sim com as ações e as atitudes dela, tá? Ela está absolutamente tranquila nesse julgamento, o que me facilita muito. A Bruna, ela está mais à vontade. Não sei se ela tem históricos de ter passado por problemas judiciais ou mesmo
é transitado em delegacias ou algo desse tipo, porque ela se sentiu perfeitamente à vontade. Já a Yasmin, claramente, por ser uma assassina criminosa, ela ficou extremamente acuada, assustada, e por mais que tenha respondido o que a defensoria lhe se propôs, ela demonstrou sinais realmente de estar construindo um castelinho de mentiras. Mas a Bruna, como eu falei, ela realmente foi honesta e sincera, como se ela estivesse totalmente desarmada, dizendo, cara, eu fiz a merda, não tem como escapar. E ela fala isso em várias etapas do vídeo. Uma tortura e com A ocultação. ocultação. A morte não. Não. Eu só tenho noção de como é que ele morreu, quem é que matou. Sim. Só pode responder, por favor? Ele foi espancado, era torturado psicologicamente e fisicamente, e ele não comia. Ele foi espancado por quem? Pela Yasmin. E a senhora? Qual foi a sua participação Eu torturei ele psicologicamente. psicologicamente? Sim. Fisicamente, não. Não, nunca bati nele. A senhora convivia com a Yasmin durante quanto tempo? Foi dos meus 22 até bem antes do até 23. Ou seja, entre 22 e 23 dá um ano e um pouquinho. Eles se conheceram nos aplicativos, tá? E Yasmin, ela, aos 17 anos, ela engravida de um cara, qual ela teve só um relacionamento, os pais não aceitam, aí tem a discursiva dela, do papai não me quer, mamãe não me ama, vou embora de casa, fui rejeitada pela família, meu pai me batia, e aí constrói, obviamente, uma narrativa que a gente não sabe se é verdade ou não, tá? Mas a Bruna realmente ela tem um estado mais de convencimento. Curiosamente, vamos começar então a brincadeira. Capaz que esse vídeo aqui tenha cortes, porque eu quero fazer ele direto, tá? Então se tiver cortes, vai ter continuação, eu acho que é cabível. A gente já tem aqui 27 minutos, eu vou só fazer então o corte da câmera e aí a gente continua.